Olá, você de Paraíso, Porto Nacional, Gurupima, Iracema e Barrolândia. Está começando agora o Agro Record, direto de Palmas. Vamos aos destaques do programa de hoje. Criadores de equinos devem ficar atentos quanto a uma doença que vem atacando os animais. O mormo é uma doença infectocontagiosa que acomete principalmente os equídeos, podendo também eventualmente contaminar pequenos ruminantes e o homem. Em Goiás, a doença está tirando o sono dos criadores. Novembro começou com maior disponibilidade de umidade sobre o sudoeste e o centro-oeste, o que vem permitindo a maior formação de nuvens carregadas. É o assunto do Conversa de Porteira desta semana. E você está convidado a fazer conosco uma viagem pelo Jalapão. Nesta aventura, nós vamos apresentar uma outra parte do Jalapão Extremo, os empreendimentos para receber o grande fluxo de turistas que cresce a cada ano. Tudo isso e muito mais no Agro Record, que já está no ar. O mormo é uma doença infectocontagiosa que acomete principalmente os equídeos, podendo também acometer e atacar pequenos ruminantes e o homem, sendo assim uma zoonose que vem tirando o sono de criadores de cavalo no estado de Goiás. A doença já chegou no vizinho estado e o veterinário da ADAPEC explica como identificar um animal com sinais da doença. O mormo, ou lamparão, é causado pela bactéria chamada Burkholderia mayne. Ela ocorre transmissão direta via contato e ataca principalmente as vias respiratórias do animal e também a articulação, e aparece nódulos, tanto no abdômen como no corpo do animal. Agora, o proprietário, do animal, ele pode identificar o aparecimento dessa doença? Não, ele não vai conseguir, ele vai perceber que o animal vai começar a se sentir cansado, febre, temores, tá, com claudicação, quer dizer, mancando, e esse animal vai começar a perder peso e dar secreção, muita secreção via nasal, inclusive com sangramentos. Tá? O animal vai ter dor no peito e também vai ter um pouco de dificuldade de respirar. Ele geralmente vai tratar com um antibiótico que não vai dar resultado. Tá? Então, essa doença só através de exames próprios, específicos em legislação, que a gente pode fazer para poder detectar a doença em si. Agora o vírus, ele passa de animal para animal? Sim, é passado contato direto de animal para animal. Pode tanto também estar por água como alimento contaminado, mas contato direto de animal para animal. Agora, o ser humano, quais os cuidados para também não ser contaminado e o que pode acontecer se uma pessoa for acometida, dessa doença? Bom, é uma zoonose, então é plausível de transmissão para o ser humano. Tá? O ser humano, assim, apresentando algum desses sintomas, que é parecido com o do equino, dificuldade de respiração, uma pneumonia, secreções nasais, muito catarro, presença de catarro, dor, nódulos, procurar imediatamente o médico. Tá? É uma doença de difícil tratamento. Se você suspeitar que tem a presença do mormo na tua propriedade, comunique imediatamente à ADAPEC, tá? Porque ela já vai mandar uma equipe para lá, para a gente poder fazer o exame. Esse animal tem que ficar isolado e para não evitar tanto contato com os proprietários como com outras pessoas da propriedade também. Novembro começou com maior disponibilidade de umidade sobre o sudoeste e o centro-oeste, o que vem permitindo a maior formação de nuvens carregadas. A frequência e a intensidade das pancadas de chuva aumentou muito sobre essas regiões desde o fim de outubro. Na primeira quinzena de outubro ainda tínhamos predomínio de ar muito seco. Apesar do calor extremo, os níveis de umidade baixíssimo dificultaram a ocorrência de chuva. É o assunto do Conversa de Porteira de hoje com Valéria Vilela. Olá, na Conversa de Porteira dessa semana, Antônio Neves, como eu havia prometido, nós vamos falar sobre a questão climática que tem aí preocupado produtores, os agricultores, os fornecedores e compradores dos produtos brasileiros e, claro, o consumidor, que é quem vai sofrer lá na cadeia final as consequências dessa estiagem. A estiagem deu um tempo, Paulo, mas teve aí consequências. Algumas culturas não se recuperam com essas primeiras chuvas. É que nós observamos que a pastagem, por exemplo, a gente vê que é uma região que perdeu muito, que é uma planta perene. O nosso café também, a gente observou grandes perdas aí por desenvolvimento da planta. E muitos produtores também não conseguiram fazer adubações adequadas nesse período de pouca chuva. Teve gente que fez plantação, por exemplo,
exemplo, algumas regiões do Brasil, os produtores de soja esperaram e logo nas primeiras chuvas plantaram. Essas culturas ficaram comprometidas. A gente observou que choveu metade da chuva de que costuma chover em outubro, por exemplo. Então você vê, se ele fez um plantio, talvez ele não teve êxito no desenvolvimento das plantas. Essa recuperação, então, praticamente é impossível. Se ele já perdeu o plantio, tem que fazer tudo de novo. Agora, plantios a partir de agora, a gente espera que as chuvas sejam corretas ou na quantidades corretas daqui para frente, no que nós precisamos. Os mananciais, ou seja, o fornecimento de energia não se normaliza com essas chuvas, já foi colocado aí por vários especialistas. A lavoura, a parte agrícola, consegue se recuperar? Por exemplo, a florada do café já começou. Essa flor vai render um fruto produtivo? O que a gente observa é que provavelmente vai ser uma produção menor por ter desenvolvido menos as plantas anteriormente, e mesmo os tratos culturais, como acabei de mencionar, adubações, não estão adequadas. Né? Ou seja, tem menos tempo para que essa lavoura responda à produção. O fruto pode ser menor? Pode ser menor ou menos produto mesmo, menos fruto. Há previsão aí para que esse volume de chuva se normalize para os próximos meses? Tem uma previsão para mês de novembro que seja uma chuva suficiente ou adequada para esse período, tá? Mas isso é previsão que vai chover no cereal normal, né? E nós falamos aí para o Brasil todo, falamos especificamente agora para o Tocantins. Quem quiser acessar, o produtor quiser acessar essas informações, como que ele tem que fazer? Aqui nós temos um site do Instituto, né, que é mus.ifsudminas.edu.br. Tem um boletim que nós colocamos aqui à disposição, e se ele quiser observar o que está acontecendo naquele momento, ele pode também acessar os dados da estação meteorológica. Ok, muito obrigada. Eu sou Valéria Vilela e volto a semana que vem com você. Depois do intervalo, você está convidado a fazer uma viagem com a gente e conhecer um Jalapão Extremo, uma região árida marcada por uma beleza inconfundível que existe na região, considerada o deserto das águas. Não saia daí, porque vai valer a pena.